Louvado seja Deus, esta é a segunda vez que eu estou nesse lugar. A primeira vez já faz um bom tempo, acredito que um ano talvez. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Eu sou a missionária Selma, meu esposo, o evangelista Robson Costa, esteve louvando, e ali os meus dois filhos, Jailton Júnior e Clara Vitória, né? E estou feliz mais uma vez de estar aqui junto à igreja para estarmos juntos louvando e exaltando o santo nome do Senhor. E fique ligado, igreja, com Deus, porque Jesus se faz presente na casa. A palavra do Senhor diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele se faz presente. Louvado seja o nome do Senhor, para que a igreja se coloque de pé em reverência à palavra do Senhor e abre suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 4. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Maravilha. Ebenezer, até aqui nos ajudou. Aleluia, Jesus. Deus, o inimigo tentou jogar uma seta para talvez tentar impedir, né, de eu estar aqui nesse lugar, mas ele caiu por terra em nome de Jesus. Eu tenho asma alérgica, rinite alérgica, e ali a minha casa, né, ela molha toda quando chove, e as paredes por estar cheias de bolor, fica aquele cheiro forte de mofo. E eu fui ali para fisioterapia com meu filho. Quando eu cheguei ali, eu estava ótima, e de repente o cheiro do mofo me atacou, espirro atrás do outro. A rinite alérgica atacou de um jeito que eu não estava conseguindo nem respirar direito. Eu falei, misericórdia, está repreendida em nome de Jesus essa alergia agora do nada, praticamente em cima da hora de ir para a igreja. E eu comecei a repreender. Louvado seja Deus, tomei um antialérgico e o nome do Senhor foi glorificado. E estou aqui para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Marcos capítulo 4, vamos estar lendo a partir do versículo 1, que diz assim: E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele, aleluias, louvado seja Deus, entrou e assentou-se no barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto ao mar, e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhe dizia na sua doutrina: Ouve, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas ainda o solo queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocara, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto que vingou. E cresceu, e um produziu 30, outro 60, outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Sente glorificando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Louvado seja Deus. E a Bíblia nos diz, na igreja, que Jesus, ele estava outra vez ensinando junto ao caminho. Porém, veio ali uma grande multidão, de tal forma que Jesus precisou se assentar no barco sobre o mar. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto o povo permanecia em terra firme, ouvindo as suas palavras. E Jesus, então, ele começa a contar uma parábola. Louvado seja Deus, a parábola do semeador. O Senhor me deu um tema para esta palavra, igreja, que é os 4 tipos de solos. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos diz que Jesus estava ali à beira do mar, aleluia, anunciando o Evangelho. Mas devido à grande multidão, ele precisou entrar para dentro do barco, daquela embarcação, aleluia, e ficar ali afastado. Porque a igreja, ele, aleluia, se ele permanecesse sobre a areia, se ele permanecesse em terra firme, os doentes poderiam tocá-lo e ser curado. E o objetivo de Jesus naquele momento não era de curar os enfermos, mas era de curar a alma daquelas
pessoas. O objetivo de Jesus naquele momento era de, aleluia, tratar com o pecado daquele povo. O objetivo de Jesus naquele momento não era tratar as consequências do pecado, mas a raiz, o pecado que trazia a todos os tipos de males sobre a vida daquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. A missionária, mas o pecado traz, o mal traz. A Bíblia nos diz que, aleluia, o salário do pecado é a morte. E aleluia, louvado seja Deus, também no livro de João, se não me engano, capítulo 5, a Bíblia vai nos contar a história de um homem a qual havia 38 anos aleijado, paralítico, à beira do tanque de Betesda, esperando chegar a sua vez que eles, aleluia, fosse lançado sobre aquele tanque ali e ele fosse curado. Mas um certo dia Jesus marca o encontro com aquele homem e Jesus pergunta: queres ficação? E ele diz que não tinha ninguém que ajudasse ele a se lançar naquelas águas. Mas Jesus então falou com ele: levanta, pega a tua cama e anda. E aquele homem ficou curado. Mais tarde a Bíblia nos diz que aquele homem se encontra novamente com Jesus e Jesus falou com ele: aleluia, vais e não peques mais, para que não aconteça coisa pior. Ou seja, aqui é uma das provas a qual o pecado traz consequência, a qual o pecado traz males, a qual o pecado traz enfermidade. Mas se fosse, igreja, apenas mal para nossa carne, isso seria o de menos. O problema é que o pecado traz mal para nossas almas. O pecado nos afasta do propósito. O pecado nos afasta do Senhor. O pecado nos afasta, aleluia, da nossa salvação e nos faz, aleluia, perder a coroa da vida eterna. Sendo assim, perdemos as nossas almas para o inferno. Mas enquanto a vida, há esperança. Ou seja, enquanto estamos com vida, Jesus está nos dando chance. Jesus está nos dando oportunidade para confessarmos os nossos pecados diante do Senhor, para nos arrependermos e sermos assim perdoados por Ele, para que através do seu perdão e misericórdia nós viemos ter, aleluia, a chance, a oportunidade de salvação. Nós viemos ter a chance de sermos salvos no grande dia, quando Jesus vier sobre as nuvens para buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E nos tempos de hoje, igreja, não é diferente. Muitos estão por aí pregando, aleluia, chave de casa, chave de carro, chave de apartamento, conta bancária. Muitos estão por aí pregando apenas as rosas e se esquecendo que as rosas também têm os seus espinhos. Entenda, igreja, que Jesus, sim, Ele ainda realiza sonhos e projetos. Jesus ainda faz milagre. Jesus ainda, Ele quer o melhor para mim e para a tua vida. Mas a maior preocupação de Jesus para mim e para ti nos últimos dias é com as nossas almas, é com as nossas salvação. A Bíblia já nos diz de que adianta abraço, xaramanacaçubra, abraço, o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Do que adianta o homem ganhar carro, ganhar casa, ganhar dinheiro, ganhar tudo, quanto o mundo pode oferecer, mas perder a sua salvação? Do que adianta o homem ter uma boa saúde, ter bom status, ser bem conhecido, ser famoso e não ter a salvação? O que você tem de mais precioso é a nossa coroa da vida eterna, é o nosso nome escrito no livro da vida. Mas para que o meu e o teu nome permaneça escrito no livro da vida, para que Jesus, quando vier sobre as nuvens, coloque sobre a minha e tua cabeça a coroa da vida eterna, é necessário que eu e você nos arrependa e confesse diante do Senhor. Aleluia, Jesus. Mas eu já sou um cristão, eu já me reconheci, eu já conheci Jesus como meu salvador pessoal. Ei, nós temos que confessar a todo dia. Verdade. Nós temos que nos arrepender todos os dias. Nós temos, aleluia, que fugir da aparência do mal todos os dias. Verdade. Porque nós estamos propensos ao pecado. Louvado seja Deus. No livro de Jeremias, capítulo 17, a Bíblia nos diz que o nosso coração é inclinado ao pecado.
Verdade. Louvado seja Deus. Ou seja, nós pecamos até mesmo no pensamento. Nós não somos santos, nós não somos perfeitos. Mas nós, aleluia, podemos, igreja, fugir da aparência do mal. Verdade. Nós podemos correr atrás da nossa salvação, atrás da nossa santificação. Nós podemos renunciar ao pecado a todos, aleluia, a todo instante, a todo tempo. Nós podemos voltar nossos corações para Cristo a todo tempo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O nosso coração é inclinado ao pecado por causa da natureza humana, mas isso não significa que você tenha que optar pelo pecado. Nós podemos optar em fugir da aparência do mal. Nós podemos optar, aleluia, pela santidade, pela santificação, sem a qual, aleluia, ninguém verá ao Senhor. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia vai nos dizer, igreja, que Jesus, ele começa a lhe falar por parábola. Entenda, quase praticamente em toda a história de Jesus, nós vamos ver que aonde Jesus estava, uma grande multidão o acompanhava, o cercava de todos os lados. Porém, em meio àquela multidão, Jesus sabia que havia todo tipo de pessoas. Havia ali os fariseus, doutores da lei, havia ali os publicanos e pecadores, havia ali pessoas que estavam apenas para observar, pessoas que estavam ali apenas para tentar pegar Jesus em um ato falho, pessoas que estavam ali apenas por curiosidade. Mas também havia aqueles sinceros que queriam ter um verdadeiro encontro com Cristo. Havia aqueles sinceros que queriam verdadeiramente conhecer as palavras de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Jesus era voltada para esse público. Era voltada para aqueles que queriam verdadeiramente encontro sincero com Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, será que você, aleluia, e você, igreja, é esse tipo de pessoa, esse tipo de público a qual viemos à casa do Senhor para ouvir as suas palavras com sinceridade? Será que eu e você verdadeiramente somos esse tipo de público a qual agrada ao Senhor, a qual Jesus está presente? Rabraço, rabadacaço, xarabraço, rabadacaço, brabraço, ai nabraço, rabraço, xarabadacaço. Ei, Jesus está presente aqui para trazer a palavra para esse público que abre o seu coração e dá o melhor para Ele, para esse público que o adora em espírito e verdade, para esse público que não olha luta, não olha distância, não olha dificuldade, mas vem para a casa do Pai para o servir, para o adorar e para ouvir as suas palavras. Verdade, Jesus. Glória a Deus. Maravilha. Graças a Deus. Bendito é teu Louvado nome. seja Deus. Que devemos te adorar, Senhor, por Quando eu tudo. estava, igreja, meditando essa palavra, A tua graça nos basta para vencer a batalha. eu pensei em fugir dessa mensagem. E quando eu pensei em fugir dessa mensagem, Deus me fez lembrar de algo que aconteceu comigo há 5 anos atrás. Quando ali eu passei por 3 cirurgias, aleluia, louvado seja Deus, 2 meses internada, fui entubada 2 vezes, fui 5 vezes pro UTI. Aqui no dia que a médica me deu 1 semana de vida, em Salvador me deu 2 dias de vida. Mas o que Deus me fez lembrar foi o seguinte: quando, aleluia, eu estava aqui no hospital de Jiquié, depois da 2ª cirurgia, eu estava no quarto, aleluia, Deus usou uma mulher e falou comigo assim: filha, eu estou permitindo tu passar por este vale por muitos motivos. Um deles é porque tu tem deixado de ouvir a minha voz para ouvir a voz do homem, tem deixado de pregar a minha palavra onde eu tenho te mandado. Mas eu vou te dar mais uma chance, mais uma oportunidade, vou te levar em muitos lugares, e abre a tua boca e fala tudo que eu te mandar. Não tema diante dele, porque eu sou contigo, mas sai de ti se não falar o que eu te mandar. Naquele momento, igreja, eu falei: Senhor, seja feita a tua vontade. Aleluia, louvado seja Deus. Nós não podemos, igreja, pregar aquilo que nós queremos ou aquilo que agrada o homem. Nós temos que pregar aquilo que Deus nos ordena, porque o Senhor conhece o meu e o teu coração. Ele sabe a palavra certa para cada um. Ele sabe cada palavra
Senhor Jesus Cristo. Então, igreja, porque Jesus, Ele é o Deus Todo-Poderoso, que conhece o coração de todos. Jesus, Ele sabe quem verdadeiramente estava ali, meio àquela multidão, aleluia, de fato, para o ouvir. Então, Jesus, Ele começa a falar por parábola. Jesus fala por parábola, igreja, porque assim, aleluia, louvado seja Deus, incentivava o povo a pensar, incentivava o povo a fazer com que o povo viesse parar e refletir, para tentar entender, aleluia, o significado da parábola de Jesus. Verdade. Porém, apenas aqueles com compromisso sincero que faria isso. Aqueles que estavam ali por outros motivos, que não fosse de fato ouvir as palavras de Jesus, eram compreensões, eles não faziam o menor esforço para tentar entender o significado das parábolas de Jesus. Mas aqueles que estavam ali de fato para o ouvir, Jesus dava o entendimento. Glória. Jesus fazia saber o que ele estava falando. E não é diferente nesta noite. Se você veio aqui com seu coração voltado para o Senhor, se você veio aqui com o intuito de ouvi-lo, de servi-lo em espírito e verdade, pode ter a certeza de uma coisa: você não sairá daqui de mãos vazias, você não sairá daqui de qualquer maneira, mas você sairá daqui com sua bênção, com a sua resposta. Você sairá daqui regozijado com aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Então somente se liga ao trono da glória, abra o teu coração, abra os teus ouvidos espirituais e ouça o que o Espírito Santo de Deus está falando com a igreja. Aleluia, meu Pai. Verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus então ele começa a falar por parábola. E quando ele diz, aleluia, eis que saiu o semeador a semear. O semeador aqui está falando de todos aqueles que anunciam o Evangelho. E a semente é a palavra de Deus. Mas entenda, quando Jesus está falando do semeador, não quer dizer apenas o pastor, o missionário, aqueles que têm cargo ou título. Mas Jesus está falando para todos, porque a palavra do Senhor diz: ide todos e pregai o Evangelho a toda criatura. Ou seja, todos nós que já somos salvos, que já somos cristãos, que já tivemos um encontro com Cristo, temos a responsabilidade de anunciar o Evangelho a toda criatura que está perdida neste mundão aí fora. Em você somos chamados, convocados por Deus para abrir a boca e anunciar o Evangelho, anunciar as boas novas, anunciar que Jesus está voltando, anunciar que Jesus está às portas. A qualquer momento ele virá sobre as nuvens para buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Aleluia, meu Pai. Mas será que você tem feito o papel do semeador? Será que você tem, aleluia, abrido a boca e falado de Jesus, tem falado das boas novas por aí? Aleluia, louvado seja Deus. Entenda uma coisa, igreja: para falar do Senhor, não precisa você ter um cargo, não precisa você ter um título, não precisa você ter, aleluia, louvado seja Deus, terminar os seus estudos, não precisa você falar bonito, falar eloquente, não precisa, louvado seja Deus, você vestir roupa de marca, um sapato de marca, não precisa você ser conhecido pela sociedade, basta você ser vaso, você ser instrumento do Senhor, abrir a tua boca e deixar o Espírito Santo de Deus te conduzir e falar as palavras, seja na igreja, seja no trabalho, seja na sua casa, seja no seu bairro, seja na sua rua, seja na faculdade, aonde quer que você colocar a planta dos seus pés, seja um semeador e semeie a palavra de Deus, aleluia, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Filha! Cada semente a qual você planta nos corações aí fora, louvado seja Deus, Deus vai trabalhando através daquela sementinha, e aquela sementinha vai germinando, aleluia, aí vem outro, coloca outra sementinha
sementinha, aí vem ali aquela sementinha, vai crescendo e se torna uma árvore frutífera, se torna uma terra boa, aleluia, ou seja, é mais uma alma para o reino dos céus e mais uma coroa, mais uma estrelinha para a nossa coroa da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Seja um semeador, abra a tua boca e deixa Deus te usar. Verdade, Jesus, glória a Deus. Mas eu disse que Deus me deu aleluia, o título, tema para esta palavra: 4 tipos de solo. O primeiro tipo de solo, louvado seja Deus, ao qual nós lemos aqui no versículo 4, que aleluia, a semente caiu à beira do caminho, aleluia, porém vieram as aves do céu e a comeram. Louvado seja o nome do Senhor. Esses são o tipo de pessoas, igreja, a qual ouve a palavra do Senhor. Louvado seja Deus, porém permite que Satanás tire a semente do seu coração. É aqueles que muitas das vezes ouve por ouvir, ouve apenas porque tem ouvido, ouve porque alguém está falando com ele e ele não pode dar as costas, ouve simplesmente por educação. Louvado seja Deus, mas não ouve verdadeiramente com a alma, com o coração, ouve apenas o ouvido carnal, mas passou ali um momento, acabou, não sabe mais nem o que foi dito. Mas entenda uma coisa, esse tipo de solo não só tem lá fora, esse tipo de solo também tem dentro da casa de Deus. Sabe quando a pessoa entra e sai da casa do Senhor da mesma forma, entra e sai, não sente nada. Muitas das vezes, aleluia, Deus está falando através dos louvores, Deus está falando através da palavra, Deus está falando através das oportunidades, mas aleluia, louvado seja Deus, não sente nada, não percebe nada, não entende nada e sai lá fora, nem sabe o que foi pregado, não sabe nem o que foi louvado. É as pessoas que apenas ouvem de ouvir, mas não de coração. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o tipo de solo que não agrada ao Senhor. É o tipo de solo que a semente não germina. É o tipo de solo, aleluia, que nada acontece. É o tipo de solo que nada muda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, eu espero que aqui não tenha esse tipo de solo, porque a igreja, aleluia, é fato que muitas igrejas, independente de placa, mas muitas igrejas já têm esse tipo de solo, que entra e sai e não sabe o que foi pregado, o que foi louvado, não sabe de nada, apenas ouviu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O segundo tipo de solo, diz aqui no versículo 5: e outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Louvado seja Deus. Esse é aqueles a qual até ouve a palavra com prazer, recebe a palavra com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, aleluia, louvado seja Deus, deixa com que as coisas deste mundo tire o foco dele, tire a semente do seu coração. Esse é o tipo, louvado seja Deus, de pessoa, o tipo de solo que também não agrada ao Senhor, porque ele não tem raiz em si próprio. Ou seja, ele ouve a palavra com alegria até, louvado seja Deus, porém qualquer luta, qualquer prova, qualquer dificuldade, ele deixa a palavra sair do seu coração. Qualquer vento, qualquer tempestade, ele deixa a palavra sair do seu coração. Louvado seja Deus, quantas pessoas têm até mesmo dentro da casa de Deus dessa maneira, que muitas das vezes ouve a palavra, aleluia, até vai para a igreja, louvado seja Deus, acredita na palavra, acredita que Jesus está voltando, mas de repente o vento sopra contrário, aí vê o irmãozinho correndo da igreja, fugindo, não aparece mais nos cultos. Por que será? Porque não tem raiz. Louvado seja o
o nome do Senhor. Ou seja, é o crente que não está alicerçado na rocha que é Cristo. É o crente que não está baseado na palavra do Senhor. É o crente que não busca constantemente. Louvado seja o nome do Senhor. É o crente que não se alimenta constantemente na palavra do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Mas igreja, aleluia, há um terceiro tipo de solo. É o tipo a qual diz aqui no versículo 7: e outro caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocara e não deu fruto. Esse é o tipo de pessoas que até reconhecem Cristo como Salvador. Vai para a igreja, assiste os cultos, ouve a palavra de Deus. Louvado seja Deus, por um tempo até fica firme. As pessoas olham, parece até que é uma terra fértil, parece até que é uma terra boa. Olha assim, diz: olha, ali vai o homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. As pessoas olham a aparência, mas na verdade aquela pessoa está com o seu coração voltado para o mundo, está com o seu coração voltado ao materialismo, está com o seu coração apegado às coisas terrenas. Aí muitas das vezes começa a idolatrar, aí deixa de adorar ao Deus vivo todo-poderoso para adorar o materialismo, para adorar as coisas terrenas, para adorar até mesmo pessoas, objetos. E aleluia, a palavra do Senhor é sufocada dentro do coração, porque o coração dele não está mais em Cristo, mas está nas coisas terrenas, está nas coisas material. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, e esse Jesus. tipo de pessoa, esse tipo de solo, Glória. infelizmente também tem dentro da casa de Deus. Aleluia, mas por que tu está falando que todo esse tipo de solo tem na casa de Deus? Porque, como eu disse aqui anteriormente, a palavra de Jesus era voltada para aqueles que verdadeiramente queriam ouvir as palavras de Jesus. Jesus, aleluia, louvado seja Deus, não está, louvado seja Deus, pregando lá fora. Jesus está falando aqui dentro. Jesus está falando com quem está na casa. Jesus está falando comigo, contigo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então ouça o que Deus está falando. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E se Deus está falando desta maneira, é porque Ele sabe, conhece o meu e o teu coração. Ele sabe quem verdadeiramente é adorador e quem não é. Ele sabe quem de fato está aqui para ouvir a sua palavra. Ele sabe quem de fato está aqui com o seu coração voltado para Ele. Ele conhece a sinceridade do meu e do teu coração, igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas entenda uma coisa: se você se enquadra em algum desses tipos de solo, a qual foi dito até aqui, aleluia, Jesus está te dando mais uma chance. Jesus está te dando mais uma oportunidade. Não murmure, não saia daqui bicudo, com a cara fechada. Ah, mas a palavra foi dura. Ah, mas Deus não falou. Ah, eu não gostei daquela mensagem. Louvado seja Deus. Se a mensagem tocou na ferida, é porque Deus quer te tratar, é porque Ele te ama. Ele não quer te perder. Ele quer que você acorde, que você desperte enquanto há tempo. Ele quer te mostrar que Ele te ama, está pronto para te perdoar e para dar uma nova chance, uma nova oportunidade. Aleluia, para que você não deixe de ser herdeiro.
Jesus está corrigindo é por amor. Um pai e uma mãe que ama o seu filho, quando vê fazendo alguma coisa errada, não passa a mão na cabeça e diz: vai meu filho, volta a fazer o erro, vai meu filho, faça errado assim mesmo. Não, o pai e a mãe que ama o seu filho corrige, aleluia. Ou bota de castigo, tem uns que dão uma surra, tem uns que tiram alguma coisa que ele gosta, aleluia. Tem um que para, conversa, aleluia, dá bons conselhos, louvado seja Deus. Cada um age de uma forma, mas ninguém passa a mão na cabeça do seu filho que está fazendo errado. Está entendendo? Assim é Deus para comigo, para contigo. Eu e você somos filhos de Deus, e Ele é nosso Pai, aleluia. E se Ele nos corrige é porque Ele nos ama, é para o nosso bem, é para que você não se perca no grande dia, porque a igreja, Jesus está às portas. Eu não costumo dizer mais que Jesus está voltando, Jesus já está às portas, apenas esperando a ordem do Pai. A qualquer momento as trombetas vão soar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu poderia estar aqui nesta noite pregando apenas as rosas. Eu poderia estar aqui te enganando, dizendo que Jesus vai te dar chave de casa, de carro, de apartamento. Eu poderia estar aqui te enganando, dizendo que Jesus vai te dar isso e aquilo. Mas eu não vim aqui para enganar a ninguém. Eu não vim aqui para massagear o ego de ninguém. Eu vim aqui para pregar a verdade e para dizer que Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus restaura, Jesus renova, Jesus levanta, Jesus capacita, e Jesus quer salvar as nossas almas, igreja. Oi, Jesus. Abraço, rabadaço, xarabraço, rabadacaçúbria, aí na raça, abraço, aí xarabadacaçúbria. É tempo de se preparar, é tempo de santidade, é tempo de renúncia, é tempo de vida no altar, é tempo de compromisso, é tempo de renunciar ao pecado, é tempo de ter vida de oração, é tempo de ter vida de jejum, é tempo de santidade, é tempo de voltarmos os nossos corações para Jesus Cristo, é tempo de voltar às primeiras obras, é tempo de voltar ao primeiro amor, é tempo, igreja, de estar preparado para se encontrar com Jesus. Oi, Jesus. Aleluia. O terceiro tipo de solo espinhoso é aquele crente, aleluia, que se preocupa mais com as coisas terrenas, se preocupa mais em buscar, aleluia, o materialismo, se preocupa mais, aleluia, em se enriquecer, se preocupa mais com aquilo que pode tocar. Louvado seja Deus, com aquilo que o mundo oferece. Louvado seja Deus, e pouco se importa com a sua alma, pouco se importa com a sua salvação. Louvado seja Deus. Muitas das vezes deixa de ir para a igreja por causa de dinheiro, deixa de ir para a igreja por causa de materialismo, deixa de ir para a igreja por causa que vai receber alguém importante na sua casa, deixa de ir para a igreja por causa de uma novela, ou porque um cantor famoso vai cantar em tal lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos deixam de orar, deixam de ler a Bíblia por causa de dinheiro, por causa de materialismo. Esse é o tipo de solo espinhoso que deixa, aleluia, a palavra de Deus ser sufocada com materialismo, com as coisas que o mundo oferece. Verdade. Mas é tempo de renunciar. É tempo, igreja, de buscarmos o reino do céu em primeiro lugar. Louvado seja Deus. Eu já disse anteriormente e repito: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta o homem ficar rico, famoso, ter tudo que o mundo oferece, e depois, quando Jesus vier, ficar para trás, perder a alma e ir para o inferno? Não sou eu quem digo, igreja, é a palavra do Senhor. Só há dois caminhos. No livro de Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, a Bíblia nos diz que há o caminho estreito e o caminho largo. O caminho largo são aquele qual muitos preferem andar por ele. O caminho estreito são o caminho a qual poucos a encontrem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Só há dois caminhos, e só um desses caminhos leva você para o céu, porque o caminho largo leva para o inferno, leva para a morte eterna. Eu tenho certeza de uma coisa, que se eu for perguntar quem quer ir para o inferno, ninguém vai querer. Mas se perguntar
Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Muitos estão dentro da casa de Deus, aleluia, sufocando a palavra do Senhor com as coisas deste mundo. Mas Jesus está trazendo um alerta nos últimos dias para nos desapegarmos das coisas terrenas e buscarmos o reino do céu em primeiro lugar, porque Jesus está voltando e Ele não vai buscar uma igreja aqui, aleluia, porque tem carro, porque tem dinheiro, porque tem roupa boa, porque tem sapato bom, porque é famoso, porque tem status, mas Ele vem buscar uma igreja porque é santa, porque é lavada, porque aleluia, obediente, porque aleluia, redimida pelo sangue do Cordeiro, igreja. Jesus não vem buscar uma igreja de religiosidade. Jesus vem buscar uma igreja de santidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer do quarto tipo de solo, que é uma boa terra. Aleluia. Entenda. Aleluia. O terceiro solo, louvado seja Deus, que é o solo espinhoso. Ele não tem como dar frutos. Não tem como dar, aleluia, germinar. Por causa que, aleluia, os espinhos sufocam. Está entendendo? Aquele tipo de solo, ou seja, aquele tipo de crente que deixa de fazer a UID, deixa de fazer a obra do Senhor, deixa de orar, deixa de ler a Bíblia, deixa de fazer as coisas para Deus, para buscar ganhar o materialismo, ganhar o que o mundo oferece. Ele se torna um crente estéril. E é por isso, igreja, que muitos saem da presença do Senhor. É por isso que hoje em dia você olha, as igrejas estão quase que vazias. Aleluias. Louvado seja Deus. Aleluia. Isso é em muitas igrejas. Muitas igrejas estão desse jeito. Pela misericórdia do Senhor, Deus tem me levado em muitos lugares, e eu tenho observado muitos lugares por aí que antes era cheio de pessoas, lotados. Hoje tem poucas pessoas. Sabe por quê? São poucos remanescentes, são poucos verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. São poucos que realmente têm uma vida de compromisso e sinceridade para com Deus. O que está tendo muito por aí é crente açúcar, é a crente domingueiro. Sabe o que é isso? Aquele crente açúcar é aquele que bate um pinguinho de água do céu, já está correndo da chuva. Eu não vou para a igreja porque vai chover. O crente domingueiro é aquele que só vai para a igreja de domingo, mas passa a semana toda sem nem sequer ler um versículo da Bíblia ou tirar 5 minutos de oração. Aí as igrejas começam a ficar vazias. Aí muitos líderes ficam tristes. Mas tem pouca gente. Mas não se preocupe, porque o importante não é a quantidade de pessoas, é a presença do Espírito Santo. O importante, aleluia, é que enquanto tem pouca gente, tem verdadeiros adoradores. E aonde tem verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e verdade, pode ter certeza de uma coisa: a igreja está cheia de anjos de Deus, passeando e guerreando ao meu e ao teu favor, para o nome do Senhor ser glorificado em nossas vidas, igreja. Glória a Deus. Não se entristeça quando você vê a igreja com poucas pessoas, mas glorifica a Deus, porque a igreja está cheia da graça, está cheia da presença. Porque o que, aleluia, não importa quantidades, mas importa a qualidade. Jesus não está em busca de quantidade, Jesus não está em busca de multidão, mas Jesus está em busca de qualidade, ou seja, de verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Oi, meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Para encerrar, igreja, aleluia, quarto e último solo, aleluia, o solo é a terra boa, é a terra que dá frutos. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu acabei de dizer, são os verdadeiros adoradores, são aqueles remanescentes que adoram o Pai em espírito e em verdade, que não olha a chuva para estar na casa do Senhor, que não olha dificuldade para estar na casa do Senhor, que não olha A ou B para estar na casa do Senhor, mas enfrenta os leões, os grilhões, para estar, aleluia, na casa do Pai, adorando em espírito e em verdade. A boa terra dá frutos, dá, aleluia, testemunho
terra dar frutos para o reino dos céus. Louvado seja Deus. E os frutos, igreja, eram tanto, aleluia, louvado seja Deus, almas para o reino do céu, como também testemunho de crente. Aleluia, caráter, comportamento, verte, falar de homem e de mulher de Deus. Porque você sabia que a Bíblia nos diz que há uma grande nuvem de testemunha nos rodeando. Louvado seja Deus, há uma grande nuvem de testemunha nos observando. E muitas das vezes, pelo nosso comportamento, pessoas se rendem a Jesus. Aleluia, muitas das vezes pelo nosso testemunho, pessoas se rendem a Jesus. Muitas das vezes não precisa nem você abrir a boca e falar muita coisa, mas basta a pessoa olhar para você, contemplar o brilho do Espírito Santo, contemplar um caráter, um comportamento, um falar, um vestir de homem, mulher de Deus, e vai olhar e vai dizer: eu quero ser como você, eu quero servir o seu Deus, porque eu também quero ser diferente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor encerra dizendo no versículo 9, diz assim: e disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Presta atenção, quando Jesus diz quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, Ele não está falando desse ouvido de carne aqui, aleluia, qual você está vendo. Ele está falando dos ouvidos espirituais, aleluia, está falando para que você ouça, não só com este ouvido, mas que você venha ouvir também com a mente e com o coração, que você venha ouvir e praticar, que você venha ouvir as palavras, os mandamentos do Senhor, e viemos colocar em prática em nossas vidas. Porque a igreja, é muito fácil nós lermos a palavra, é muito fácil nós ouvirmos a palavra, mas aleluia, o que muitas das vezes é difícil é praticarmos. Verdade. Mas não é impossível, porque o verdadeiro crente, ainda que ele passe por lutas e provações, aleluia, louvado seja Deus, ele consegue colocar a palavra do Senhor em prática na sua vida. Sabe por quê? Porque ele coloca em prática aquela palavra que Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Está entendendo? Se não é em você que vive, é Cristo quem vive em mim e você, então aleluia, você consegue sim colocar em prática a palavra do Senhor e viver uma vida de santidade e obediência ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Amém, igreja? Esta foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para a minha e a tua vida. Louvado seja Deus. Seja uma terra fértil, uma terra que dá frutos, que dá testemunho. Se santifique e se prepare para o arrebatamento, porque Jesus está às portas. Amém? Aquilo que eu não pude falar, o Espírito Santo de Deus possa completar em cada coração, e eu te agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a toda a igreja e toda a liderança.